De volta ao Moeda ao Ar. Rui Rangel, Jorge Jesus tem sido apontado a vários clubes europeus para a próxima temporada. Acredita que o técnico possa sair sendo ou não campeão? Deixe-me dizer-lhe que o Jorge Jesus ficará ou não no Benfica, consoante a vontade do Benfica e do presidente do Benfica. E, portanto, o Jorge Jesus é um belíssimo treinador, mas o Jorge Jesus não está acima do Benfica. E, portanto, quem lidera renovação ou não renovação, a menos que o Jorge Jesus peça, por exemplo, quantias exorbitantes, renuncia a um contrato que é um contrato muito bom, toda a gente sabe que é o treinador melhor pago, e, portanto, o que é determinante é o que o Benfica decidir e o que o seu presidente decidir. E é evidente que a vontade do Jorge Jesus ou se adapta àquilo que são os interesses do Benfica e os interesses definidos pelo presidente do Benfica, ficará. Se não se adaptar, não ficará. E, naturalmente, independentemente de... Portanto, não é o Jorge Jesus que está acima do Benfica e, portanto, não é o Jorge Jesus que diz se quer ou não quer ficar no Benfica. Não vamos inverter as coisas. O Benfica é que saberá se deve ou não deve continuar com o Jorge Jesus. E acha que esta decisão está dependente do título? Não, porque o Presidente Vieira já nos habituou a renovar com o Jesus sem ganhar o título. O Jesus acabou por perder um campeonato, aquele campeonato fatídico, com aquele golo de joelhos, em que se ajoelhou no estádio do Dragão, e toda a gente dizia, incluindo eu, que como estive na altura na candidatura, que dizia que se o Jorge Jesus não ganhasse o campeonato não deveria haver renovação do contrato, e o Presidente Vieira renovou o contrato, e renovou por 2 anos, com de opção. E, portanto, conhecendo o Presidente do Benfica, não é por ganhar ou não ganhar. É em função de outros critérios, que têm que ver, naturalmente, com o interesse do Benfica. Agora, digo-lhe que, naturalmente, não é fácil, ninguém é insubstituível, mas não é fácil, no quadro de treinadores que por aí temos, não é fácil substituir Jorge Jesus. Pôr a jogar a equipa do Benfica como está a jogar, com o ritmo como está a jogar, com qualidade. O Benfica tem jogado com qualidade, tem mostrado um futebol aguerrido, uma equipa coesa como está, um balneário coeso e alegre como está, que se verifica, evidentemente que isto são méritos do Jorge Jesus. E, portanto, Jorge Jesus é o melhor treinador português, continua a ser o melhor treinador português, indiscutivelmente, é um dos bons treinadores que está hoje a nível da Europa, ninguém tem dúvida disso, falha um bocadinho na componente comunicacional, mas tudo aquilo que tem que ver com a personalidade do Jorge Jesus enquanto treinador, treinador de uma equipa, líder de uma equipa, condutor de uma equipa, condutor de homens, em que transmite lá para dentro liderança, garra, qualidade e futebol, o Jorge Jesus sabe muito de futebol. É isso que se está a despertar o interesse dos clubes estrangeiros? Sim, pode despertar, embora há o fator comunicacional, pode ser um impedimento para que o Jorge Jesus esteja, por exemplo, não é possível em determinado tipo ou seja, ou há uma inversão completa da lógica comunicacional e o Jorge Jesus abre o espaço no mercado europeu, ou existindo este handicap na personalidade do Jorge Jesus, dificilmente abre espaço num clube de dimensão igual ao Benfica ou um clube superior a nível da Europa. Agora, do ponto de vista, digamos, daquilo que é o exercício do papel de um treinador, evidentemente que o Jorge Jesus tem hoje condições para treinar uma grande equipa europeia. Agora, aquilo que for definido, que as pessoas não tenham ilusões nem dúvidas a este respeito. Não é o Jorge Jesus que manda no Benfica. E, portanto, aquilo que acontecer, e eu espero que, porque o Jorge Jesus é uma garantia de continuidade do bom futebol, é uma garantia, embora os anos que lá está não tenham os títulos suficientes que deveriam corresponder aos anos que lá está, mas o Jorge Jesus não só tem esta qualidade, como também descobriu determinados jogadores, deu-lhes talento, deu-lhes qualidade e renderam, do ponto de vista financeiro, muito dinheiro para o Benfica. E, portanto, não é fácil substituir
no panorama nacional, Jorge Jesus. E, portanto, eu desejo que haja, independentemente de renovação ou não renovação, que, se for esse o interesse do Benfica e da direção do Benfica, que haja uma continuidade do Jorge Jesus. E, portanto, o Jorge Jesus hoje é uma garantia do bom futebol que o Benfica está a ter e do Benfica, eventualmente, eu acredito que sim, ganha este ano o campeonato. E se ganhar este ano o campeonato, há aqui uma inversão de ciclo, há 2 campeonatos seguidos, há aqui uma inversão de ciclo e acho que com o Jorge Jesus à frente o Benfica pode, se não houver problemas do ponto de vista financeiro, em que se tenha que emagrecer naturalmente a equipa, e eu acho que esse é hoje um dos enormes desafios que estão colocados às equipas portuguesas, é de facto haver um emagrecimento do plantel e, portanto, reduzir os custos financeiros. O Benfica tem condições de dar a resposta que eu desejo, porque é fundamental. Uma equipa com a categoria, com o nível, com o prestígio, com os palmarés do Benfica, tem que ter outro desempenho. E aí é que é o calcanhar daquilo de Jorge Jesus. É o desempenho a nível da Liga dos Campeões. Portanto, o Benfica tem sido arredado da Liga dos Campeões prematuramente e, portanto, tem que ter uma presença mais consistente, designadamente como está a acontecer com o Futebol Clube do Porto. Rui Calafate, Jorge Jesus está à frente do Comando Técnico dos Encarnados há 6 anos, é representado por Jorge Mendes. Qual seria a melhor decisão para o treinador e para o Benfica? Vamos lá ver isto. Primeira coisa, eu gosto muito do Jorge Jesus. Acho que o Jorge Jesus é um excelente treinador. Depois tem o mesmo clube que o meu. Portanto, gosta do mesmo clube que eu, é sportinguista e, portanto, é uma coisa que me dá mais simpatia por ele. Mas, de facto, ele tem 3 características que eu acho essenciais num grande treinador. É a paixão pelo jogo. Ele é apaixonado por futebol, vê futebol a qualquer hora do dia. A segunda coisa é a qualidade de jogo que todas as suas equipas têm. É um futebol de ataque, é um futebol de posse, é um futebol ofensivo. E terceiro, tem na componente do futebol moderno muito importante, que é a capacidade de potenciar os jogadores. E, portanto, só por ele, no tempo dele, foram mais de 200 milhões de vendas no Benfica. E, portanto, com jogadores e depois com milagres que fez, como todos nós sabemos, com vários reposicionamentos. Matites, Enzo Pérez, Pizzi atualmente, portanto há uma série de trabalho, Di Maria, tantos jogadores que ele fez. E portanto ele tem este valor. Tem um grave problema, efetivamente, como o Rui já apontou, que é um problema, um déficit comunicacional. E se ele comunica mal em português, imagine-se o que seria a Inglaterra a comunicar. Portanto, sem estar a gozar com a figura, temos que estar a ver com honestidade e com frontalidade. E portanto ele tem este grave problema que ele passa de Portugal, onde até é respeitado, e mesmo com esses problemas linguísticos, mas vai para outro mundo e não sabemos como é. E, portanto, é muito, muito complicado e, de facto, ele tem essa possibilidade. Aliás, todos os anos, nos últimos anos, tem havido esta espécie de fantasma da saída do Jesus. O Jesus já podia ter ganho mais, se não fosse ter caído de joelhos uma vez ou outra. Mas, todos os anos, repare-se uma vez, olha, houve um ano que, por exemplo, o Presidente Pinto Costa tem uma enorme estima por Jorge Jesus. Há muito tempo que se fala que Jorge Jesus pode ir para o Porto. E houve um ano, se bem estão lembrados, em que Jorge Jesus teve para sair, em que houve um atraso na escolha e quem acabou por ficar como treinador do Porto foi Paulo Fonseca. Esta é a história verídica. Houve outro ano seguinte, a mesma coisa, e foi Leonardo Jardim que foi ter ao Sporting. Se o Jorge Jesus não tivesse ficado no Benfica, teria ido para o Porto. E se calhar não teria havido, se calhar, Lopetegui, nem Marco Silva, se calhar teria no outro lado. E, portanto, isto é um puzzle. Ele é a peça do puzzle de uma sucessão de vários casos. Depois, eu também lhe posso contar que no tempo de Godinho Lopes, Jorge Jesus foi convidado para treinador do Sporting. E esteve para aceitar. Estando para aceitar no ano seguinte. E, portanto, isto eu sei, outras pessoas sabem, foi uma reunião que teve na sua própria casa. E portanto, o Jorge Jesus é um grande treinador, ele próprio faz sempre saiu uma notícia esta semana, colocada pelas pessoas mais próximas de Jorge Jesus, que era prioridade ao Benfica. Se não houver prioridade no Benfica, prioridade é o futebol português, portanto Porto e Sporting, o que deixa sempre a ameaça se o Jorge Jesus sai para onde é que ele vai. Ou então, Paris Saint-Germain, Manchester City ou Barcelona, que eram as grandes hipóteses, e portanto, ele estando ligado ao empresário como é o Jorge Mendes, ainda tem a hipótese Milan. Ele, o ano passado, foi convidado para ir para o Milan, que não foi às competições europeias, e por isso ele não quis ir. Eu acho que o Jorge Jesus é um grande treinador. Acho que ele, sinceramente, eu acho que ele vai ficar em Portugal. Não sei se vai ficar no Benfica, mesmo que ganhe o segundo campeonato, não sei se ele vai ficar no Benfica. António Pincardão, Luís Filipe Vieira já deveria ter garantido a renovação perante o trabalho desenvolvido por Jorge Jesus, ou acha que está à espera do título?
E assim não me meto, já devia ou não devia, não sei. Não sei o que é que o Luís Filipe Vieira pensará de mais um ano ou dois do Jorge Jesus à frente do Benfica. O que eu sei é que só se o Jorge Jesus for louco é que não quer ficar no Benfica. Portanto, isso aí não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Porque de facto no Benfica está perfeitamente cómodo. Tem ordenado ao nível dos grandes treinadores mundiais, não é? 4 milhões, diga, sem problema. Não sei 4 milhões quanto brutos. é que é, se é 4 milhões. 4 milhões brutos. É um ordenado enorme a nível europeu, que poucos treinadores de facto têm. Depois, no Benfica tem uma imprensa altamente favorável, portanto, que o leva ao colo para todo lado. Mas as capas agora, da bola, do Record, foi só Porto. Foi só Porto, então Foi vamos só já Porto. vamos já Foi falar só disso. Porto. Não, por acaso foi. Não temos muito tempo. Por acaso Foi foi. só Porto. Olha, eu estive atento. Então Olha, eu por vou acaso fazer foi. um parênteses. O jogo do Porto, com o Bayern de Munique, era o acontecimento mais importante da semana, foi pura e simplesmente ignorado Não, depois da nos exibição. jornais de É só Lisboa, na Porto, véspera então. e na antevéspera. Na terça-feira, Veja lá olhando as para as capas primeiras de hoje, páginas o dos de ontem. jornais, Mas sim, António. olhando para as capas. primeiras páginas dos jornais, e nomeadamente o Jornal da Referência, que é a Bola, o que trazia era Gaetan, entusiasmo, Mourinho... Não, traz o Quaresma, traz o Jacques Martins. Na quarta-feira, que foi o dia do É jogo capa. do Porto, era Jonas e Gaetan em dúvida para o Restelo. Portanto, o grande acontecimento era a dúvida do Jonas e do Gaetan para o Restelo. Não, mas porquê que não fala na outra Na capa? quinta-feira, Era a capa, era o Quaresma. Na quinta-feira, de Só facto, Quaresma. a bola E deu o ao recorde. Porto E o recorde. a primazia. Foi, digamos, a exceção do ano. Mais nenhuma vez Mas isso a bola, o vai recorde. de facto acontecer. Mas depois chegou-se à sexta-feira, imediatamente é o Gaetan que faz, portanto, toda a primeira página, de facto, da bola. Portanto, isto é o saloísmo da imprensa desportiva, mas saloísmo na forma mais pejorativa, não é na forma simpática, de facto, e de consideração que todos os saloios merecem. É saloísmo porque, de facto, é só olhar para um lado do Portugal, que é Lisboa. Mas eu nisto perdi-me do Jesus. Portanto, o Jesus, bastava que o Jesus fosse treinador do Porto, que já não tinha a imprensa que neste momento tem. Eram ataques diariamente. Os ataques que a imprensa desportiva faz às escritas do Lopetegui aos árbitros, o Jesus no Porto falaria na mesma de árbitros, mas enquanto em Lisboa e no Benfica, falando de árbitros, é louvado e depois há artigos de fundo, editoriais, portanto, a solidarizarem-se. Se estivesse no Porto, é evidente que era altamente criticado, imediatamente. Portanto, tudo, de facto, se alterava. De modo que só se ele for tolo, é que sai do Benfica, se o Benfica o quiser lá. Porque está numa posição cómoda, ganha bem, os adeptos do Benfica gostam dele, é obviamente que tem feito grandes equipas e, portanto, há aí assim digamos, um aconchego mútuo para que as coisas, portanto, se possam fazer no sentido de Jesus continuar no Benfica. Temos muito pouco tempo para o nosso último tema. Segundo divulgou The Guardian, entre os vários escalões de futebol, do futebol inglês, existem 28 clubes controlados a partir do exterior, que têm potenciado situações de evasão fiscal. Rui Rangel, é uma questão sensível e de difícil controle? Naturalmente que é uma questão sensível, porque o apego que grandes milionários têm por comprar, obviamente estamos no mercado livre, mas têm por comprar os clubes, na maior parte das vezes são sempre razões obscuras. Razões obscuras. Nunca são razões transparentes, provavelmente diz que é para lavar dinheiro, evidentemente que depois têm as sedes das suas empresas em offshores, naturalmente que estão criados os condimentos para essa fuga ao fisco e essa evasão brutal ao fisco. E, portanto, era importante impor outro tipo de regras, designadamente, por exemplo, que as empresas estivessem sediadas nos países onde estão os clubes em que eles acabam por ser os acionistas maioritários. Se não inverter isso, naturalmente que vamos continuar a ter a fuga. António Pincardão, gera concorrência desleal entre estes clubes? Numa mesma liga? Eu acho que não é por aqui que há concorrência desleal. Vamos lá ver. O que acontece é que não há harmonização fiscal nos diversos países. E não havendo harmonização fiscal, acontece que as sedes fiscais das empresas vão para o local onde pagam menos impostos. E acho que, apesar de tudo, Muito menos das offshores. das razões ou não razões que isto tem, é capaz de ser melhor uma fuga pela via fiscal do que uma fuga por via da deslocalização das empresas para o outro lado.
Porque, Mas de esse não é facto, argumento, António. Esse não é argumento, António. Não. Esse não é argumento, Os clubes António. Eu estou a falar, Com todo o eu não respeito, estou a mas falar, esse não é eu não argumento. estou a falar naqueles offshores perfeitamente Uma coisa ilegais. mal não justifica outra coisa mal. Não, eu estou a falar daqueles offshores que são tolerados e são reconhecidos pela União Europeia, porque há offshores que são reconhecidos pela União Europeia e outros não são Pois, mas reconhecidos essas regras pela é que tinham que ser União invertidas. Europeia. Pronto. Estou a falar, de facto, nesses. Mas é mais pernicioso para um país que uma empresa, por razões, portanto, de custo portanto, dos fatores produtivos, deslocaliza a empresa para outro lado. Mas ali os fatores produtivos estão todos lá. De Lá não facto, há... resultados. Mas aí, António, é Portanto, diferente, enquanto não os houver fatores uma produtivos estão harmonização todos lá. fiscal, e enquanto não houver uma harmonização de todos os outros fatores... Eu percebo isso uma noutro tendência tipo de para a empresas, António, harmonização, ali não. há de Não haver percebo. sempre isto e não vale a pena estar a criticar. Rui Calafate, 20 Não, mas eu segundos, senão percebo não teremos esse- tempo para as eu notas percebo esse finais. raciocínio Parece-lhe que noutras corta-se aqui a empresas. ligação Agora, entre os futebol não clubes está e o tudo lá. local onde se Não insere. produzem nada fora. Não, eu acho é que é uma fuga, são 4 mil milhões de euros sediados. Afinal, estamos em Inglaterra, que é uma ilha, mas depois há outras ilhas, que é Jersey, Bahamas, Caimão. Parece que são estas ilhas. O que isto significa é outra coisa, e muito rapidamente, como pede a Inês, é que cada vez mais o negócio de futebol está longe do coração dos adeptos. Porque há muita paixão em Inglaterra, mas afinal de contas, os detentores do capital e esse negócio, 4 mil milhões de euros, estão sediados em outras ilhas que não a ilha que é a Inglaterra. As suas notas finais. Notas finais. Uma nota que é a perda, a saída do Jürgen Klopp do Borussia Dortmund pelo próprio pé. Foi o próprio que quis sair porque disse que neste momento não era o melhor para treinar o clube. Rapidamente arranjará outro clube e, portanto, é um grande treinador. Duas coisas, uma positiva e uma negativa, relacionadas com o meu clube. Positiva, Sporting, na semana passada falou o António no handball. Esta semana teremos uma grande final. Sporting, Futebol Clube do Porto no handball. Sporting vai à final depois de eliminar o ABC. O negativo, que eu deixo como humor para o fim de semana, faça aquilo que eu vi em Setúbal, uma vitória limpa do Sporting, mas faça a habilidade daquela arbitragem. Depois de nós em Portugal já termos uma taça Lucílio Batista, era tempo de criarmos um troféu Olegário Bem-Crença para as arbitragens habilidosas. Rui Rangel, muito rapidamente. Rapidamente, tem a ver com a história, por exemplo, dos jogadores emprestados. Eu acho que quem está à frente dos organismos, designadamente na Federação e na Liga, não basta só estar à frente dessas instituições. Às vezes é preciso tomar decisões e, se for necessário, decisões que muitas vezes são incómodas. Não se pode continuar, em nome da verdade desportiva e da transparência do futebol, a ter esta barafunda, esta bagunça naquilo que são os jogadores emprestados, que depois, quando confrontam, vão jogar com a sua equipa de origem, não jogam, ou porque estão lesionados, ou porque estão magoados, mas esta lesão é falsa, o magoado é falsa, é apenas por razões de não disputar a equipa que fez o empréstimo. E, portanto, definir regras claras no sentido de dizer é emprestado, joga ou não joga. Se não pode jogar, não pode jogar, mas que definam de uma vez por todas, em nome da verdade desportiva, estas regras que estão muito mal definidas. António Pinho Cardão, muito rápido mesmo. Temos mesmo Pontos que fechar. negativos, a nula promoção que a imprensa desportiva de Lisboa fez ao jogo do Porto com o Bayern. falámos. Nota positiva, o triunfo do Porto sobre o Bayern de Munique. E uma outra nota positiva. O Dragão, isto é o Futebol Clube do Porto, heptacampeão feminino de natação. Hepta. 7 vezes seguidas campeão de natação. Fica o registro. O Moeda ao Ar fica hoje por aqui. Regressa na próxima sexta-feira. Tenha uma boa semana.